Eu vi uma notícia ontem, é muito possível que alguns de vocês tenham visto, porque está sendo aí reproduzida em diferentes perfis de Instagram, imagino que de igual maneira em TikTok e Facebook, algo que aconteceu em Botafogo, no Rio de Janeiro, zona sul daquela cidade, um mendigo, morador de rua, numa calçada, ali com seu colchão, eis que se aproxima um homem e derrama, ou tenta derramar sobre o mendigo. A gente vai ver depois que era um líquido inflamável, não dá para saber se é gasolina ou álcool. O morador de rua sai correndo e o homem então continua a derramar aquele líquido no colchão, na coberta ali do morador de rua e ateia fogo em cima. Essa cena deve escandalizar, chocar, perturbar, dar indignação, causar revolta em qualquer pessoa que tem um mínimo do mínimo de sensibilidade humana. Quem tem um mínimo do mínimo de temor de Deus deve sentir revolta diante de uma cena assim. Porque se o morador de rua não tivesse corrido, o homem teria ateado fogo nele, teria cometido um assassinato. Ele tentou fazer isso. Só não fez porque o morador de rua saiu correndo. E é imediatamente que a gente nessa hora se lembra daquilo que Jesus fala no Evangelho. Toda vez que vocês fizeram algo para ajudar a um destes meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. E toda vez que vocês deixaram de fazer algo para ajudar a um destes meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Então é legítimo e justo e certo pensarmos que o que Jesus está dizendo é: toda vez que vocês fizeram, não apenas deixaram de fazer o que é bom, não apenas deixaram de ajudar, mas que vocês fizeram deliberadamente, conscientemente o mal a um destes meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Assim disse Jesus. E esse é o critério do julgamento. Não é a ortodoxia teológica, não é a religiosidade, não é a moralidade, mas é como nós nos relacionamos com o próximo, o semelhante, principalmente os mais frágeis, os mais fracos, os mais vulneráveis na sociedade. Vejam só essa situação que, infelizmente, nós temos no Brasil aos milhares que são moradores de rua, em todas as cidades do país, praticamente. E uma situação que, com a crise da Covid, só piorou, só aumentou. E nós criamos desculpas e justificativas para, entre muitas aspas, justificar a nossa falta de ação. Nós dizemos: eles são preguiçosos, eles não querem trabalhar, eles são dependentes de álcool, eles usam crack. Temos mil desculpas. Pode ser até que alguma dessas coisas que nós falamos sejam verdadeiras, pode ser que sim. Mas Jesus não pergunta pelas nossas justificativas. Jesus não pergunta por isso. Jesus simplesmente diz: vocês ajudaram ou não? O que foi que vocês fizeram ou deixaram de fazer? Nós criamos essas justificativas para aplacar a nossa própria consciência. E é claro que essa situação incomoda. Incomoda ver alguém na rua, incomoda ver alguém debaixo de uma marquise, incomoda ver alguém numa calçada, incomoda ver alguém cujas únicas propriedades, uma coberta, um lençol, um colchão, incomoda. Realmente isso mexe com a gente. Não é uma cena agradável de ver. E nós já naturalizamos isso como se fosse algo natural, tão normal, tão natural quanto beber água ou tomar um copo de suco de laranja. Nós naturalizamos, mas a verdade é que isso não é natural, isso não é normal. Se você presta atenção no que a Bíblia fala, você verá que a Bíblia tem muitas e muitas e muitas referências ao cuidado que se deve ter com os pobres. O cuidado que se deve ter com aquelas pessoas em posição de maior fragilidade no plano socioeconômico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
Então nós não podemos considerar isso como sendo algo normal e nem, repito, entre muitas aspas, justificar a nossa falta de ação dizendo eles são preguiçosos, ou eles são dependentes químicos, ou qualquer coisa nesse sentido. Não podemos agir assim. Muito pelo contrário. Essa situação de pessoas que vivem na rua, que vivem em calçadas, que vivem, enfim, abandonadas ao léu, é uma doença da sociedade. A sociedade está doente e produz essas pessoas. Isso é um sintoma de uma doença que a nossa sociedade atravessa. Passa pela falta de cuidado do poder público, passa pelos problemas dessas próprias pessoas, delas próprias também, passa pela nossa falta de atitude, nós que, graças a Deus, não estamos numa situação assim. É uma doença que tem muitas causas e, diante de problemas complexos, não basta dar soluções simplistas. A Hannah Arendt, né, a filósofa judia alemã, é que nos ensinou que soluções simplistas para problemas complexos vão gerar a banalidade do mal. Nós não podemos cair nessa armadilha. O problema é complexo, mas tratar de um problema, uma doença da sociedade, como esse homem tentou fazer no Rio de Janeiro ontem, tentando matar um morador de rua, é a mesma coisa que o seguinte, imagine você, faz de conta que você está com um machucado no braço. Você machucou o seu braço, então está ali, o seu braço cortou, por exemplo. Faz de conta, você tem que cuidar do corte que você sofreu. Aí você pega e joga ácido sulfúrico no seu braço. É a mesma coisa que fazer isso. Não vai adiantar nada. Cuidar, tratar do sintoma da pior maneira possível. É preciso tratar das causas da situação e tratar dos sintomas também. E a gente espera que haja justiça e que esse homem que tentou assassinar esse morador de rua no Rio de Janeiro seja encontrado, localizado pelas autoridades públicas e responda pelo que ele tentou fazer e pelo que ele fez. Tirou de um homem paupérrimo a única coisa que ele tinha, que era um colchão, um lençol, uma coberta, uma coisa assim. Se você acha que esse conteúdo faz sentido, clica na mãozinha do joinha, coloca aí nos comentários suas impressões, sugestões, ajude a compartilhar esse vídeo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, eu te agradeço de verdade.